Se você pudesse ouvir o som que a sua conta bancária faz no mundo invisível, o barulho não seria de moedas caindo, mas de um vazamento silencioso e constante, como uma torneira aberta em uma casa abandonada durante a madrugada. Existe uma frequência específica, um tom de voz quase imperceptível que você usa sem perceber, que atua como um veneno invisível, paralisando cada oportunidade de ouro que tenta se aproximar da sua vida. Enquanto você olha para o saldo no celular, ou sente aquele aperto familiar no peito, ao ver o preço de algo que deseja, sua mente está executando um ritual secreto de expulsão da riqueza. E o mais assustador é que você chama isso apenas de ser realista. Imagine que cada suspiro de cansaço que você solta ao final do dia é, na verdade, um comando magnético que ordena ao universo que mantém as portas trancadas e as despensas vazias. Existe uma linha tênue, quase invisível, que separa as pessoas que parecem ter um imã para o dinheiro daquelas que parecem destinadas a lutar por cada centavo, até o último suspiro. E essa diferença não está no esforço físico nem na sorte, mas em um código de comunicação oculto que você está usando agora mesmo, enquanto me ouve. Você sente que está correndo em uma esteira, transpirando e se esforçando, mas a paisagem ao seu redor nunca muda. As paredes continuam com a mesma cor, o teto parece estar cada vez mais baixo, e a sensação de que algo está faltando tornou-se sua companhia mais fiel. Esse sentimento de escassez é como uma névoa acinzentada que se infiltra nos seus móveis, no tecido das suas roupas e no brilho dos seus olhos, transformando sua existência em uma repetição interminável de dias iguais. O que ninguém nunca teve a coragem de te dizer é que a sua reclamação silenciosa, aquela murmuração que acontece entre um pensamento e outro, é uma ferramenta de destruição em massa da sua própria prosperidade. É uma espécie de oração invertida, onde você, com uma precisão matemática, decreta para o mundo exatamente o que você não quer, e o mundo, em sua obediência cega, te entrega mais disso em dobro. Você caminha pela casa, toca os objetos, olha para o seu guarda-roupa e, sem dizer uma única palavra, sua consciência grita que isso é tudo o que eu posso ter, selando o seu destino em uma caixa de limitações que você mesmo construiu. Mas e se eu te dissesse que existe um curto-circuito nesse sistema? Que há uma forma de identificar o momento exato em que esse vazamento de energia acontece e fete alô para sempre? Antes de revelarmos como transformar esse lamento em um comando de poder, eu preciso que você pare e sinta o peso do que está carregando. Qual é a frase ou o sentimento de falta que mais te assombra quando o silêncio da noite chega e você fica a sós com seus boletos e seus sonhos adiados? Coloque aqui abaixo nos comentários, descreva esse peso, pois para substituir uma fundação podre, primeiro precisamos ter a coragem de olhar para o buraco que ela deixou. No entanto, o que estamos prestes a descobrir no próximo passo vai muito além de uma simples mudança de pensamento. Existe uma anatomia oculta na murmuração, algo quase biológico, que mantém o seu destino preso a um ciclo de repetição que você nem imagina que pode quebrar. O problema de carregar um veneno por tanto tempo é que, eventualmente, você começa a achar que o sabor amargo é apenas o gosto natural da vida. Se você observar de perto, quase como um legista examinando a cena de um crime, perceberá que a murmuração não é um desabafo inocente, mas a própria anatomia do desastre. Imagine que sua mente é uma sala de espelhos infinita. Cada vez que você murmura sobre o preço da carne, sobre a escassez de clientes ou sobre como o dinheiro parece fugir das suas mãos como areia fina, você não está apenas descrevendo a realidade, você está enviando um comando para que os espelhos reflitam essa mesma imagem repetidamente até onde a vista alcança. A murmuração funciona como uma substância viscosa, uma espécie de piche invisível que gruda nas engrenagens da sua intuição. Quando você reclama, o seu cérebro entra em um estado de sobrevivência. Cegas pupilas mentais se dilatam para enxergar apenas perigos e faltas. E é exatamente nesse momento que uma oportunidade de ouro passa ao seu lado, toca o seu ombro, mas você não a sente porque está ocupado demais, contando as moedas de cobre do passado.
Existe uma tensão elétrica no ar quando você fala de falta. As palavras saem da sua boca e parecem curvar o espaço ao seu redor, criando uma redoma de isolamento onde a prosperidade não consegue entrar, porque não encontra uma frequência compatível. É como tentar sintonizar uma rádio de música clássica em uma estação que só transmite estática e ruído. O som da riqueza é uma nota clara, contínua e firme, enquanto o murmúrio é um chiado que interrompe a transmissão do seu destino. Você já reparou como, após uma tarde inteira reclamando da vida com alguém, o seu corpo se sente fisicamente drenado, como se você tivesse carregado sacos de cimento? Isso acontece porque a palavra murmurar, em sua raiz mais profunda, significa uma repetição de sons baixos, um zumbido de abelha que nunca para, e esse zumbido consome a energia que deveria estar sendo usada para projetar a sua nova casa, o seu novo negócio ou a sua liberdade. Você está, literalmente, usando o combustível do seu futuro para queimar os seus sonhos no presente. E o mais perturbador é que esse mecanismo se torna automático. Você se torna um viciado em identificar o que está errado, um especialista em detectar a carência, e essa especialidade é o que te mantém escravo do solo seco. Se você pudesse ver as cores da sua aura no momento de uma reclamação, veria tons de um marrom opaco e cinza chumbo sufocando o dourado que deveria brilhar na sua testa. A ciência invisível da causa e efeito não se importa com a sua intenção ou se você acha que tem razão em reclamar. Ela apenas obedece à vibração que você sustenta. Se a sua vibração é "eu não tenho", a lei responde com "então, continue não tendo". É um contrato que você assina com um vazio todas as vezes que abre a boca para validar a sua pobreza. Mas aqui está o detalhe que vai começar a mudar a temperatura deste ambiente. A murmuração é o uso da palavra para destruir, o que prova ironicamente que a sua palavra tem um poder devastador. Se ela pode destruir com tanta eficiência, imagine o que acontece quando essa mesma ferramenta é virada ao contrário, como uma lâmina que parou de cortar você e começou a abrir caminho na floresta. No entanto, para que essa lâmina funcione, você precisa entender que há uma diferença brutal e absoluta entre pedir para ser rico e decretar que a riqueza já é sua, e o abismo entre esses dois estados é o que separa os mendigos de luz dos verdadeiros mestres da realidade. O que acontece quando você para de ser o eco da falta e se torna a voz do comando? A resposta para isso não é um pensamento, é um estrondo que muda a cor do seu mundo em um piscar de olhos. Existe um instante de silêncio absoluto que antecede as maiores tempestades, e é exatamente nesse vazio, nesse ato entre a expiração de um lamento e a inspiração de uma nova vida, que o decreto nasce. Se a murmuração era o piche que travava as engrenagens, o decreto é o raio que parte o céu ao meio e ilumina, por um breve segundo, o tesouro que sempre esteve no seu quintal, enquanto você cavava o lixo. Decretar riqueza não tem nada a ver com o tom de voz ou com a repetição robótica de frases motivacionais que não tocam o seu coração. É um estado de consciência tão afiado quanto a lâmina de um cirurgião. Imagine que você está diante de um grande banquete, mas em vez de se sentar e comer, você passasse horas implorando ao dono da casa por uma migalha. Isso é o que a maioria faz. Eles pedem, eles imploram, eles negociam com o invisível, como se fossem inferiores à própria vida que pulsa em suas veias. O decreto, inspirado na sabedoria cristalina de Florence Scovel Shinn, é o ato de tomar posse legal de algo que já foi fabricado na oficina do seu espírito. Quando você decreta, você não está pedindo para que algo aconteça no futuro. Você está anunciando que algo já aconteceu na quarta dimensão e que a realidade tridimensional só precisa de um tempo para se curvar à sua nova autoridade. É a diferença entre um súdito pedindo um favor e um rei emitindo um selo real. Visualmente, o decreto tem a cor do ouro fundido, uma luz quente que emana de dentro para fora, preenchendo os espaços vazios da sua sala e transformando a textura do ar. Quando você diz, com cada célula do seu corpo em harmonia, que o suprimento infinito se manifesta agora de formas inesperadas, algo místico acontece na fiação invisível do mundo. As pessoas certas
começam a sentir uma vontade súbita de te ligar. Ideias que estavam adormecidas despertam como gigantes, e aquele sentimento de não ter o suficiente é substituído por uma certeza calma, quase arrogante, de tão serena, de que é impossível faltar. É como se você estivesse assistindo a um filme cujo final feliz você já conhece. Mesmo nas cenas de tensão, você sorri, porque sabe quem vence no último ato. O decreto é a sua palavra voltando para casa, carregada de frutos. Mas cuidado, porque decretar não é um exercício de imaginação fantasiosa. É um compromisso de sangue com a sua própria mente. Você para de olhar para o que o mundo te mostra menos, as notícias ruins, o extrato negativo, o olhar de dúvida dos outros, e passa a olhar exclusivamente para o que você decidiu que é a verdade. É um divórcio doloroso com a vítima que você costumava ser. Você começa a sentir o toque da seda na sua pele mesmo vestindo algodão. Sente o cheiro do carro novo enquanto caminha sob o sol e ouve o som do sucesso antes mesmo de receber o primeiro centavo. Esse é o momento em que a arquitetura do seu destino é redesenhada. As colunas de falta são derrubadas e em seu lugar surgem pilares de mármore e luz. No entanto, existe um segredo final, uma espécie de toque de mestre que valida o decreto e o torna concreto. Sem esse último componente, o decreto é apenas uma frase bonita flutuando no vácuo. Existe um passo físico, um movimento de corpo e alma que você precisa fazer para provar ao universo que você não está apenas fingindo, e esse movimento é tão contraintuitivo que a maioria das pessoas desiste exatamente um segundo antes da colheita.